um versículo só hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Por favor. Obrigado, garoto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. E nós vamos ler o verso 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 3. Eu leria do 1 ao 3, mas a minha mania de tentar falar expositivamente, eu ia começar do 1 até o 3 e não ia dar certo. Então vamos trabalhar o versículo 3. O texto diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém. O Pai de misericórdias, plural, o Deus de toda consolação. Jesus Cristo é a revelação de Deus, é a revelação da Trindade. A Trindade se revela no Filho Jesus. Jesus é o rosto do Deus Trino. Jesus é a revelação de Deus. Quem diz isso, está escrito lá em João, capítulo 1, verso 18. Ninguém nunca viu Deus, o Pai, mas o Deus unigênito que está ao lado do Pai, esse é quem o revelou. Ou seja, Jesus é quem revela Deus para a humanidade. Jesus é quem traz Deus aos homens. Jesus revela Deus aos homens em nível pessoal. Não como uma força, não como apenas uma divindade longínqua, não. Mas ele revela Deus em nível pessoal. E tudo que podemos saber sobre Deus, como já falamos em outras oportunidades, é o que ele revela. E o ápice da revelação é a encarnação de Jesus Cristo de Nazaré. Cremos, portanto, que conseguimos conhecer Deus através de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem revela Deus para nós. Mas no texto que lemos, é um texto que, embora seja um texto curto, não é um versículo só, aqui diz que Deus, Ele também é o Deus de misericórdias e o Deus de consolação. E como que Deus é um Deus de consolação desde o começo? Eu queria, não sei se eu vou me fazer entender logo nesse primeiro ponto, não quero ser filosófico não, mas eu quero chamar você a pensar sobre isso. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar, no fim são um pouco mais de 3, mas vamos lá. Primeiro é que a Trindade se vê em projeto de consolação. Você já prestou atenção nesse texto? Eu vou ler de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Presta atenção nesse texto. Deus é o Deus de toda consolação. Só que geralmente a consolação é o que vem depois, certo? Primeiro vem a luta. Depois a consolação. Primeiro vem o luto, depois a consolação. Primeiro vem o diagnóstico ruim, para que você precise da consolação. Primeiro vem a perda, primeiro vem a dor, primeiro vem o choro, primeiro vem o velório, primeiro vem o divórcio, primeiro vem a despedida, primeiro vem o último adeus, e a consolação vem depois. E é interessante pensar que Deus é o Deus de toda consolação desde o início. Porque isso filosoficamente não faz muito sentido, porque como Ele é o Deus, Ele é o Senhor que criou tudo e Ele é de consolo. Seria Deus o segundo momento, então, nesse caso? Porque primeiro vem o caos e depois vem Deus que é o consolador. Primeiro vem o revés, e aí chega Deus que vem para consolar.
primeiro vem a perda, e aí chega Deus dizendo, calma, não acabou, cheguei e vim para te consolar. Mas a Bíblia diz que Deus é o primeiro. Então seria Deus o segundo nesse caso? Não. Seria Deus aquele que vem por último para limpar as lágrimas? Seria Deus um ser que surge da decepção? Bom, a Bíblia diz que Deus é o princípio de tudo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. Tudo que foi feito se fez. Como poderia Deus ser o Deus da consolação se na perspectiva comum o consolo vem depois? Estou me fazendo entender? Como seria Deus o Deus de consolo se o consolo é o que vem depois? Como Deus faz para ser o Deus de todo consolo, de toda consolação, se o consolo nunca é o ato primeiro? Sempre é o ato segundo. Sempre vem depois. O que é que passou despercebido aqui? Bom, vamos reler o texto. Já que é um versículo só, a gente pode se dar o luxo de ficar lendo ele o tempo todo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias. Pai de misericórdias. Misericórdia está no plural. Misericórdia é a... Eu não quero entrar aqui na questão da exegese, o que significa misericórdia, porque no hebraico, não sei o que lá, mas o que é misericórdia? Misericórdia é a segunda chance. Misericórdia é a segunda chance. Quem aqui já precisou da misericórdia de Deus? Fala eu. Então você precisou de chance. Quem precisou de misericórdia, precisou de uma chance, uma oportunidade. Misericórdia é a graça que vem de Deus que nos permite reconstruir. Nos reconstruir, inclusive. Misericórdia é aquela graça que vem de Deus que nos permite continuar. Mesmo apesar de. Misericórdia é aquela graça que vem de Deus que nos permite refazer. Que nos permite repetir. Que nos permite retomar, que nos permite reorganizar. Você fez uma lambança, e aí Deus é Deus de misericórdia, então você pode reorganizar e você pode recomeçar. Com Deus a gente pode recomeçar. É a possibilidade de retomar, de refazer, de recomeçar. E aqui Deus é chamado de Deus de misericórdias, no plural. Não importa a versão que você está lendo, provavelmente a palavra misericórdia vai estar no plural. Porque qual é o dia que a gente não precisa de uma segunda chance? Qual é o momento que a gente não precisa? Se o nosso olhar for um olhar honesto sobre nós mesmos, a gente precisa de uma segunda chance agora aqui. Isso é um fato. Isso é um fato. Por isso misericórdias aqui no plural, porque o tempo todo a gente precisa de uma segunda chance. A cada dia Deus nos dá uma nova oportunidade. Mas Deus de consolo, Deus de consolações, porque a misericórdia, tudo bem, tem a ver com a gente precisar dessa graça, desse favor. Mas o consolo é porque peraí, então eu sofri. Quem precisa de misericórdia geralmente é culpado. Mas quem precisa de consolo geralmente é vítima. Faz sentido? Deus de toda consolação. Do que é que Deus nos consolaria? Como é que Deus é o consolador ao mesmo tempo em que é o criador? O que é que ele deixou passar? O que Deus criou que fez dele consolador? Já que ele é o criador de tudo, por que ele é o consolador? Então ele deixou que nós fôssemos vítimas? Então a culpa é dele, por isso ele consola?
O que é que ele criou, que já criou necessitando de consolo, de conforto? O primeiro pensamento, olhando honestamente um texto como esse, é o susto. Como é que Deus é o consolador desde o princípio? Que princípio é esse, então, que faz criaturas que precisam ser consoladas? Então, elas serão vítimas. Se ela precisa de consolo, ela é vitimada de alguma coisa, uma perda, uma dor, alguma coisa. E se ela é vítima, por que é que Deus, que é todo-poderoso, não resolveu isso antes de criar? Por que ele é o Deus do consolo desde o começo? Do que é que Deus nos consola, aliás, desde o princípio? E é a partir desse texto que nos é revelado que, na verdade, a nossa teologia, ela é, como é que eu vou dizendo? Uma revelação gradativa, porque se eu perguntar para você assim, ó, tem a Trindade. Quem são as três pessoas da Trindade? Você vai dizer. Aí eu pergunto, quem é o Consolador? Aí você vai falar quem? O Espírito Santo. Pois é, mas não é assim. É verdade que o Espírito Santo é consolador. Só que o Filho também é consolador. Como eu sei disso? Porque ele disse. Ele disse assim, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro consolador. Porque ele já é consolador. E ele está dizendo, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Fiquem tranquilos, eu vou falar com o Pai, e ele vai enviar o outro consolador, para que esteja com vocês também. Vocês não vão se sentir órfãos. Ou seja, naquele momento, Jesus está dizendo, o Espírito Santo é consolador, mas eu também sou consolador. E o texto que nós estamos lendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da consolação, significa que o Pai também é consolador. Ou seja, se o assunto é consolo, o Pai é consolador, o Filho é consolador, o Espírito Santo é consolador. A Trindade se vê em projeto de consolação. Ou seja, ele é o Deus de toda consolação, porque o Pai consola, o Filho consola e o Espírito Santo consola. Amém até aqui? Dia de ensino, né? Segundo ponto. Deus é Deus das consolações, porque ele sabia como seria a existência. Ele que criou. E ele é onisciente. E ele sabia como seria a existência. O texto que nos chama a existência, lá de Gênesis, Deus viu como seria a existência o tempo inteiro. Por isso Deus se adianta no processo da redenção. Porque Deus já sabia, antes de dizer haja luz, o que aconteceria debaixo dessa luz que um dia haveria. Então isso é importante, porque Pedro, lá no capítulo 18 de Pedro, eu já citei esse texto várias vezes em vários aspectos. Porque esse texto é um texto fundamental da fé cristã. Diz assim, porque não foi com o prata, o ouro, não. Porque não foi com ouro, ou prata, ou coisas vãs corruptíveis, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, depende da versão, do vosso fútil procedimento, que por tradição você recebeu do teu pai, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, o Pedro diz que a existência começa a partir da morte declarada de Jesus. Vamos lá. O texto de 1 de Pedro 1, 18 a 20, fala que por causa do sangue de Cristo, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fosse resgatados o vosso fútil procedimento nessa versão, que os vossos pais vos legaram, mas com o precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nos últimos tempos por amor de vós. Sangue fala de morte. Morte fala de perda.
Morte fala de dor, morte fala de separação. Esse texto está dizendo que tudo começa com perda. Tudo começa com morte. Tudo começa com a morte de Cristo. Tudo começa com sangue. Ou seja, toda a criação, tudo que existe, só existe graças à morte de Cristo, ao sangue do Cordeiro, sem defeito, imaculado, que se ofereceu no nosso lugar. Ou seja, Deus começa perdendo. Quem ele perdeu? O seu filho. Tudo começa com a perda. Então, pede para fechar aquela porta lá, Júlio. Calma. Que existência é possível a partir de morte? Ou refinando melhor a pergunta, como ou por que é que Deus baseou toda a existência na morte do seu filho, no sacrifício de Jesus? Bom, Deus fez isso para ser o Deus de toda consolação. Deus fez isso para ser o Deus de todo consolo. Por quê? Pastor, eu não entendi. Quer dizer que Deus começa perdendo, começa com a separação, começa com a morte, começa com o sangue, começa com a dor. Antes de dizer haja luz, antes de dizer haja luz, tem o sangue de Cristo. Por quê? Porque Deus sabia como seria a existência. E Ele sabia que um dia, uma mãe ia perder um filho de forma trágica, naquele esquema que a gente não tem resposta, e a única coisa que a gente pode fazer é falar assim, estou aqui para te dar um abraço, mas eu não tenho como explicar isso aí para você. Então, eu nunca vou conseguir consolar essa mãe à altura. Eu nunca vou conseguir consolar esse pai à altura. Mas Deus começa tudo a partir do sofrimento, porque o que é que esse Deus pode dizer a uma mãe que acabou de perder um filho de forma trágica? Ele pode dizer assim, você perdeu um filho de forma trágica? Ela diz, perdi. E ele diz, eu também. Eu também perdi o meu. E porque eu perdi o meu, você pôde existir. E o seu filho pôde existir por um período de tempo. Eu estou vindo do sofrimento, minha senhora. Eu estou vindo de lá. Eu estou vindo da dor. Por isso eu posso consolar você. Ou seja, o que dizer a alguém que não consegue se reinventar depois de uma traição? Deus pode. Ele vai dizer assim, eu também fui traído. E eu sei essa dor. E eu estou vindo de lá. E eu estou vindo de lá para dizer para você que você pode recomeçar. Deus é o Deus de todo consolo, mesmo que o consolo geralmente é um ato segundo. Mas Deus é o Deus de todo consolo, Deus é o Deus das consolações, porque Ele sabia como seria a existência. Aliás, a existência é um tipo de prisão. Eu disse que não ia filosofar, mas estou eu aqui filosofando. A existência é um tipo de prisão, porque ninguém consegue deixar de existir. Ninguém consegue deixar de existir. Mas se eu tirar minha própria vida? Você não vai deixar de existir. Você vai continuar existindo de outro jeito, em outro plano e se lascando pior. Então, não adianta. Tá gravando, né? Tá transmitindo, né? Então a existência é um tipo de prisão, porque ninguém sai da existência, embora algumas pessoas queiram deixar de existir, mas isso é uma atitude imbecil, porque ela é impossível. Porque por mais que você queira ou tente, você nunca vai desexistir. Vou criar aqui um neologismo. Você não consegue desexistir.
eu vou pular num tacho de azeite fervendo. Você não vai deixar de existir. Seu corpo vai definhar ali, mas você continua existindo e aí vai pagar por aquilo ainda, e vai ser chamado a juízo, e aquilo não foi uma boa ideia. E a proposta do Evangelho é dizer para a pessoa que quer deixar de existir, ou para a pessoa que foi traída, ou a pessoa que perdeu o filho, ou perdeu a filha, ou perdeu o casamento, ou perdeu o dinheiro, ou perdeu faliu, ou sei lá o quê, está querendo matar, ou está querendo morrer, ou está querendo... A proposta do Evangelho é o seguinte: você não vai conseguir sair dessa vida, bicho. Você não vai conseguir. Você pode dar um tiro na sua cabeça, não vai conseguir deixar de existir, né? Porque quem inventou esse negócio chamado vida foi Deus. Deus é eterno, as consequências são eternas, e a vida não é assim que se resolve. Você não é dono, inclusive, da sua própria vida. Mas, por mais que você queira deixar de existir, não vai funcionar. Mas Deus tem uma proposta para te fazer. Qual é a proposta? Você pode fazer da existência uma bênção e uma bem-aventurança. E a receita para transformar a vida em bênção e bem-aventurança está em Jesus Cristo de Nazaré. Leia o Evangelho, Jesus Cristo vai dizer quem são os bem-aventurados, o que é que um bem-aventurado faz, o que é que um bem-aventurado não faz, o que é que um homem de Deus tem de fazer, o que é que um homem de Deus não pode fazer. E assim, Deus nos consola oferecendo redenção gratuitamente. Por isso Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação, mesmo que a consolação, entenda-se que não é um ato primeiro, mas é um ato segundo, e a gente já passou por esse momento aqui, mas Ele é o Deus de toda consolação porque Ele arquitetou a redenção, e redenção é coisa de gênio. A redenção é coisa de gênio. Imagina saber que a rebelião iria acontecer. Imagina saber que antes de criar Adão, Eva, antes de criar qualquer pessoa, antes de tudo, você é Deus, e você sabia tudo o que ia acontecer. Aí coça a cabeça e fala assim: o que eu faço? E aí? Por isso eu estou dizendo que redenção é coisa de gênio, porque imagina saber que a rebelião iria acontecer e ter poder para evitar a criação, por exemplo. Eu não vou criar, então. Já que vai ser assim, então é melhor não criar. Imagina se Deus escolhesse não criar você sabendo o tamanho da encrenca que você seria. Que você é, né, na verdade. Imagina Deus falar: então, um cara igual esse César aí é melhor nem fazer. Um cara igual você é melhor nem fazer. Um cara desse, né? Deixa para lá, deixa para lá. Mas Deus preferiu criar. Deus preferiu criar você. Deus preferiu trazer você. Deus preferiu, escolheu fazer você. Ele criou a sua imagem e criou a sua semelhança. E Ele fez isso porque Ele queria se ver. Se é a sua imagem e semelhança, então Ele vai se ver. Ou seja, Deus olha para a gente para ver como a criação reflete Ele. Esse é o plano. Esse é o plano. E aí chega o pecado e a gente faz dar tudo errado. E aí entra a redenção. E eu estou falando que redenção é coisa de gênio porque Deus cria sabendo da rebelião. Deus cria sabendo que você não seria perfeita, que você não seria perfeito, que você seria duro, que você seria dura. E mesmo assim Deus resolve fazer. Por quê? Porque Ele cria a partir do processo da redenção. E qual é o processo da redenção? O processo da redenção é o seguinte: Deus criou o ser humano, colocou o ser humano no jardim e falou para o ser humano: ó, você pode fazer de tudo, menos isso aqui. Tem uma coisa só que não pode fazer, tudo bem? Aí o ser humano falou: deixa comigo. Entendi. Posso fazer o quê? Tudo. E o que eu não posso fazer? Só isso aqui. Então, beleza, maravilha. Deixa comigo. Aí Deus virou as costas, o homem fez o quê? Foi lá e fez o que não podia fazer. Foi lá e fez o que não podia fazer. Bom, Deus tinha alguns caminhos.
fazer com que o ser humano deixasse de existir, porque ele é o autor da vida, ele é o único que pode fazer isso. Por isso que quando a Bíblia diz que Deus vai lançar a gente, as pessoas no inferno, esse ato é chamado de segunda morte, porque não tem mais escapatória. Mesmo assim, ele vai ficar lá eternamente. Veja como a questão da existência é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. É a segunda morte, então morreu, acabou. Não, fica lá eternamente e tal. É o que a Bíblia chama de segunda morte. Até a segunda morte não é um ato de inexistência, num sentido estrito. E aí, o ser humano cai. O que Deus pode fazer? Bom, pode fazer com que o ser humano fique longe dele, lá na eternidade, sem Deus. Mas Deus escolhe a redenção. E o que é a redenção? Deus vai dizer o seguinte: olha, eu vou criar outra matriz humana, perfeita. E vou transferir para essa nova matriz, pessoa por pessoa, um por um, eu vou atrair daquele Adão caído para a figura do meu filho, que é o Adão restaurado. O primeiro Adão é a figura da queda. Jesus é chamado de último Adão. Não é segundo Adão, como alguns falam, não. Não tem segundo Adão, tem o último Adão na Bíblia. Então, no último Adão, eu vou chamar aqui de matriz recuperada, restaurada, ou a matriz exemplo. Então, é como se Deus, o Pai, dissesse o seguinte: claro que eu estou falando aqui de um jeito bem coloquial, né? Eu vou criar uma nova matriz humana que vai mostrar para vocês o que é ser gente do jeito que eu planejei que vocês fossem. E o pecado fez com que vocês caíssem. E essa matriz humana vai mostrar para vocês o que é ser um homem do jeito que eu quero. E aí vem Jesus Cristo. E Jesus Cristo mostra para nós o que é ser um ser humano, diferente de qualquer ser humano que pisou nesse mundo. E Deus, que é o autor da redenção, ele vai transferir daquela matriz caída para essa nova matriz, para esse novo jeito de ser gente, um por um dos seres humanos caídos, ele vai chamar, e aqueles que ouvirem, aqueles que se interessarem, alguns não se interessam. Alguns, não, eu quero ficar aqui mesmo. Então, por isso que a chave lá para a gente compreender a história do reino de Deus é a estátua de Nabucodonosor, que eu já falei para vocês. Então, todo mundo que está lá naquela estátua, todo mundo que está representado naqueles impérios, são da matriz caída. E todos aqueles que olham para Cristo estão saindo da rebelião e vindo para o estado de adoração. Saindo do estado de perdição e vindo para o estado de adoração. E quando acontece isso? Quando acontece isso é quando o nosso joelho se dobra e quando a nossa língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E é isso que Jesus Cristo diz para Nicodemos. Jesus Cristo diz para Nicodemos: olha, eu sei do reino e para participar desse reino você precisa nascer de novo. E aí o Nicodemos perguntou: como que eu vou nascer de novo? E aí ele falou: você lembra da serpente no deserto? Pois é. Quem é picado por uma serpente tem esperança de viver? Lá naquelas serpentes abrasadoras? Não. Quem foi picado pela serpente tá morto. Só não caiu ainda, só não tombou ainda, mas já morreu. Não tem mais saída, não tem antídoto. Então, quem foi picado pela serpente lá em Números, está morto. E aí Deus falou para Moisés: eu vou dar uma saída para esses que estão mortos, mas ainda não caíram. Qual é a saída? Você vai construir a serpente, vai colocar naquele poste de madeira, e aquele que for picado, que está condenado, mas olhar para aquele poste, se olhar para aquele poste, para aquela serpente, vai viver. E aí Jesus Cristo disse para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, um dia o Filho do Homem será levantado na terra, para que todo aquele que olhar para ele não pereça, mas tenha
a vida eterna. Então Deus, a redenção é coisa de gênio. A redenção é coisa de gênio. Porque a partir de Cristo, nós temos uma nova matriz de ser humano. Nós temos um novo modelo. Nós temos um novo Adão a quem olhar, em quem nos espelhar, um novo jeito de ser gente, um novo jeito de tratar o pobre, um novo jeito de tratar o rico, um novo jeito de tratar o religioso, um novo jeito de tratar o doente, um novo jeito de tratar a criança, um novo jeito de tratar o perdido, um novo jeito de tratar tudo. Jesus é essa nova matriz. E Deus está chamando as pessoas. Você quer sair desse modelo seu, falido, e vir para esse novo modelo? A hora é essa, o momento é agora. E aí, quando Deus faz isso, isso também é nos consolar da existência. Porque nós trocamos de matriz e vamos aprendendo a lidar com a nova natureza, ao mesmo tempo em que nos desvencilhamos da velha natureza. E esse é o processo de santificação. Então, quando você sai do mundo e vem para Cristo, e aí você está na nova matriz. Você saiu lá do pessoal da estátua, veio para a pedra, saiu do império das trevas e foi transportado para o reino do Filho, do seu amor. Amém, aleluia, glória a Deus. Agora você vai aprender. Agora a gente tem um processo aqui que é... Desculpem. Agora você tem um processo aqui que é um processo de tutoria, porque você vai ter de aprender o que é essa nova natureza, o que é que eu faço, o que é que eu não faço, como é que eu vivo, como é que eu não vivo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, quais são os meus limites, ao mesmo tempo em que eu vou tentando me livrar da velha natureza, me acostumando com a nova dieta, parando de olhar para as coisas que eu olhava antes, olhando para as coisas que eu nunca via e tal. E a redenção é genial porque Deus prometeu ao casal que se eles falhassem, eles deixariam de existir. Porque a morte seria essa desexistência, que eu estou dizendo que não existe mais. E Deus transforma o ser humano da possibilidade da desexistência para a esperança da vida eterna com Ele. E Ele nos consola da existência, que era para ser um caos, porque a existência, como não era para ser um caos, se do nada você pode receber um telefonema agora e uma notícia horrível. O dia que meu pai morreu, eu estava fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, pregando. Meu tio chegou no culto. Falou, meu tio? Meu tio no culto. Minha família é só Deus. Estava pregando sobre o amor de Deus aquela noite. Era uma quarta-feira. Eu fiquei mais empolgado. Meu tio veio, e meu tio estava lá choroso e tal. Ele veio para falar que meu pai morreu. Então, como Deus é o Deus do consolo, se consolo geralmente vem depois, é disso que a gente está falando. Então, eu estou no segundo? Terceiro, Deus é o supremo consolador. Deus, e quando eu falo Deus aqui, eu estou falando da Trindade. É o supremo consolador. Por quê? Porque Ele nos consola da injustiça. Quem aqui já passou por injustiça? Foi acusado de alguma coisa que não era verdade? Foi, sei lá. Todos sabemos o que é o direito, mas ninguém vê. Descartes, ele falava que o bom senso todo mundo tem, mas ninguém nunca vê. E a mensagem de Deus é: vem aí um universo de justiça. A promessa de Deus é que no novo céu, Ele está nos encaminhando para o novo céu e a nova terra, onde habita
a justiça. Isaías fala que um dia os outeiros seriam rebaixados, as planícies seriam elevadas, ou seja, tudo seria de forma igualitária. E a proposta do Evangelho é sermos a amostra grátis desse reino transformado. A proposta do Evangelho é: você é crente? É. Então você é uma amostra grátis da justiça de Deus. Então olha lá, hein? Olha a responsabilidade que você tem diante de você. Está todo mundo olhando para você. Você é crente, né? Você é crente? É, então é com você, justiça. Você não pode ser o cara injusto. Você não pode ser o cara que aponta o dedo sem prova nenhuma. Você não pode ser o cara, porque hoje em dia todo mundo... Você não pode ser esse tipo de idiota que fica vomitando esse tipo de coisas. Por quê? Bom, porque você é a amostra grátis do reino. E no reino de Deus não tem injustiça. No reino de Deus é o reino de justiça. Quando a gente olha o Evangelho, a gente percebe que Jesus não desistiu disso que eu estou chamando de amostra grátis, das amostras grátis. Porque onde tiver um deles, pelo menos em tese ou teoricamente, essa é a ideia, onde estiver um cristão, as pessoas saberão que há uma possibilidade de um reino de justiça, de um reino de igualdade. Essa é a premissa do Evangelho. Tem um crente? Tem. Então tem justiça aí. Não tem mentira, não tem falcatrua, não tem caixa 2, não tem roubo, não tem desvio, porque esse aí é servo daquele que morreu na cruz do Calvário para nos libertar, é servo de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que Jesus deixou a igreja, os cristãos, para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. E Deus faz, é como se, quando Jesus disse, vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens, dias atrás eu falei sobre isso de novo, mas é como se Deus faz a pescaria e a gente vai limpando o rio e mostrando para as pessoas como é que o povo de Deus vive. Deus está pescando homens, e nós limpando o rio, e dando bom testemunho, e ensinando, e falando, você foi pescado por Jesus? Fui. Então vem comigo, eu vou ensinar para você como é que é ser pai. Vem comigo, eu vou te ensinar como é que é ser mãe. Vem comigo, eu vou te ensinar como é que é ser um filho, como é que é ser um jovem, uma moça, um rapaz. Vem cá que eu vou te mostrar como é que é uma velha, tem que viver nesse mundo sendo velha, mas sendo cheia do Espírito Santo. Vem cá que eu vou mostrar como é que pobre vive e é servo de Jesus. Vem cá que eu te mostro como é que rico vive sendo servo de Jesus. Essa é a lógica do reino de Deus. Essa é a lógica do reino de Deus. Por isso que o caos retrocede quando chega a fé. Porque essa gente reafirma a ressurreição, semeando justiça e limpando o rio do qual Deus está pescando os seus salvos, aquele que Ele está salvando. Deus nos consola da injustiça, mostrando o seu povo como grande manifestante da justiça de Deus. Ou seja, onde tem um crente, tem a possibilidade de alguém saber como é que se vive, ou pelo menos como é que se deveria viver. Pastor, mas aí fica difícil, né, pastor? Então, como é que é? O que minha casa tem que ter? Não pode ter gritaria, né, irmão? Você quer ser... Você distribui panfleto na vizinhança e chega lá e todo dia quebrando copo e xingando e brigando e o pau quebrando. E aí o vizinho fica olhando o panfleto do lado. O vizinho fica olhando o panfleto e fala assim, bom, isso aqui ela está me dando o endereço de onde eu não devo ir. Isso aqui ela está me dando o formulário aqui. Eu entendi, obrigado, hein? Valeu. É aí que eu não piso o pé nunca, porque se eu pisar o pé, minha casa vai ficar igual a sua. Obrigado, foi bom você me dar esse papel aqui. Do que é que Deus nos consola? Deus nos consola da solidão. Porque a injustiça é marcada pela exclusão.
Toda injustiça é marcada pela exclusão. Houve injustiça? Alguém foi excluído. Houve injustiça? Alguém foi marcado, segregado. Fecharam a porta a alguém, não reconheceram aquele ser humano, descaracterizaram aquela pessoa, é uma injustiça. É uma pessoa dizendo que acabou, porque para mim não sei o quê, não tem ninguém por mim, é como se eu não existisse. Essa é a característica da injustiça. Eu acho que não tem dor maior do que existir como se não existisse. Os invisíveis, os intocáveis, os abandonados, os excluídos. E aí, quando você vai para as páginas do Evangelho, você enxerga o ministério de Jesus, e Jesus se consolida como o Messias, o Salvador, e Deus dos excluídos. Jesus é o Deus dos excluídos, porque Jesus se cerca das pessoas menos prováveis. Aqueles que a religião... Porque, cara, não importa a religião, pode ser a nossa, pode ser qualquer outra, escolha uma aí. Fala religião, qual é a ideia? A ideia é um grupo de pessoas que professam a verdade, que tem um documento, que tem um ou mais Deus, que veio para o mundo e quer transformar esse mundo num lugar melhor. É ou não é? Religião. Funciona para o cristianismo, para o hinduísmo, para o taoísmo, para o shintoísmo, sei lá o queísmo. Só que quando você olha para os religiosos, aí você olha e você percebe que a exclusão continua lá. Quando você olha uma igreja que não lida com o pobre, que não lida com o pecador, que não lida com, sei lá, com o asilo, que não lida com o expatriado, que não lida com os milhões que estão chegando no Brasil, fugindo da Venezuela, ou do Paquistão, ou da, sei lá, escolha um lugar aí, do Haiti. Aí quando você olha para o Evangelho, aí você enxerga Jesus. Como é que começa a vida de Jesus? Bom, Jesus começa como imigrante. Jesus foi imigrante. Ele foi morar no Egito, foragido. Ele sabe a dor de um imigrante. Quando você olha para o Evangelho, você olha Jesus. Ele é o Deus dos excluídos. Ele é o Senhor dos escanteados. Leprosos, doentes, miseráveis, mendigos. É como se ele dissesse assim: calma, gente, eu cheguei e vai ficar tudo bem. Essa é a palavra de Jesus para os excluídos. E esse é o nosso modelo. Foi o que Jesus Cristo disse. Calma, eu vou voltar e antes eu vou enviar o outro Consolador. Vocês não vão ficar sem consolo. Do que é que Deus nos consola? Ele nos consola da angústia. Quando Paulo fala da ressurreição de Cristo, ele fala assim. No final ele canta um hino, né? E aí ele fala: onde está a morte? A sua força lá, onde está a morte, seu aguilhão? Deus nos consola da morte. E como ele nos consola da morte? Através da ressurreição. O projeto de Deus para nós é a ressurreição. E não só a ressurreição escatológica, onde se dá para discutir quando, como, a partir de como, do que é essa transformação, que corpo é esse, lá vai ter unha, não vai ter unha, queratina, não vai, como é isso, não sei o quê. Bom, além dessa questão da escatologia,
Ele nos consola com a ressurreição hoje. Porque de vez em quando a gente tem a impressão que a gente está morto. De vez em quando a gente tem a impressão que fala assim, tá, mano, meu ministério já era. Meu chamado já era. Meu casamento já era. Meu relacionamento já era. Eu não tenho vontade de ler, não tenho vontade de orar, não tenho vontade de congregar, não tenho vontade de viver, não tenho vontade de não sei o quê. E está vivo. Então a ressurreição, a força da ressurreição, não é somente a ressurreição escatológica. É o poder da ressurreição hoje. Porque de vez em quando a gente tem a impressão que morremos. Você tem a impressão de que acabou, você tem a impressão que agora acabou. Agora já foi. Agora não tem mais como. Agora. E Deus sopra vida em nós. É o que Jesus Cristo disse quando, acho que foi João Batista que falou sobre Jesus. Ele disse assim, dessas pedras Deus faz virar gente. Se ele soprar aqui, vira gente. Ou seja, o Deus da ressurreição é o consolador, porque a ressurreição é o consolo que nós precisamos durante a vida e depois dela. Durante a vida, porque o poder da ressurreição está sobre nós. E depois dela, porque um dia esse corpo vai tombar. E na última trombeta, nós iremos ressuscitar de forma gloriosa com Jesus Cristo. É como se a Trindade chegasse e dissesse assim, eu vim para consolar você. Aí você fala assim, ué, mas não aconteceu nada ainda. Como assim o senhor veio me... Por que o senhor é o Deus da consolação, sendo que o consolo é um negócio que vem só depois que tudo acaba? Não, eu sou o Deus da consolação e vim para te consolar. Mas não aconteceu nada ainda. E Deus diz, você fala isso porque você não sabe tudo como eu sei, né? Já aconteceu e você vai saber. Mas não importa. Importa que eu já resolvi tudo desde o início. Ou seja, é como se a matriz foi se perdendo, a segunda matriz, que é Cristo, venceu em cada um dos pontos. Ele venceu a tentação, ele venceu no batismo, porque ele se submeteu ao batismo, ele venceu a temporalidade, porque ele venceu a morte, ele venceu o madeiro, que deveria fazê-lo maldito, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que vai para o madeiro, mas ele vai para o madeiro e sai de lá de forma gloriosa, ele se torna a nova matriz da humanidade, e isso é bom, porque diz para a gente que nós temos de fazer, sermos misericordiosos, sermos consoladores, sermos pessoas para quem o mundo olha e fala assim, eu queria ser igual a esse irmão aí. Eu queria ser igual a essa irmã aí, porque quando eu mais precisei, foi ele que chegou, e esse cara falou de Deus para mim de um jeito que eu pude tocar, de um jeito que eu pude entender. Ele não veio teologar comigo, ele mostrou Deus para mim através de um abraço. Ele mostrou Deus para mim através de uma cesta básica. Ela mostrou Deus para mim através de uma conversa de meia hora no telefone. Ele mostrou Deus para mim porque ele me visitou numa hora que ninguém iria na minha casa. Sempre tem alguém a quem você pode manifestar a misericórdia e a consolação de Deus. Por isso Deus é o consolador por excelência. Deus começa como consolador. Por quê? Porque ele vem a partir da morte de Cristo. E depois da morte de Cristo, profetizada e prometida em 1 de Pedro, é que ele diz, agora haja luz. E qualquer coisa que acontecia aqui dentro, desse negócio chamado vida, que você olhar para Deus e falar assim, eu não esperava, aqui esse diagnóstico, e agora, o que é que eu faço? O senhor sabe o que é que eu estou passando? E Deus vai dizer, eu sei o que você está passando, está sofrendo, né? Estou muito. E Deus pode dizer para você, eu estou vindo de lá, eu estou vindo do sofrimento, e eu vim dizer para você, que você pode ficar tranquilo, que eu já cuidei de tudo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.